está aqui por conta do curso de farmácia clínica, que é um trabalho que está se iniciando na Prefeitura do Recife. É a terceira capital do Brasil fazendo esse curso, quer dizer, é um grande feito para nós, que estamos tendo essa oportunidade na Prefeitura do Recife de inaugurar esse trabalho no serviço público. Então é um agradecimento muito grande que a gente tem hoje aqui ao professor de base e às nossas colegas apoiadoras do Ministério, né, que nos ajudam e nos apoiam nesse trabalho. E só para dizer assim que eles, nessa presença e com esse curso em ato, ajudaram muito nós agora na campanha salarial que acabou de acabar. Hoje, né, a gente assinou o último acordo com a gestão e reconhecendo o trabalho, inclusive, de farmácia clínica para vir a ser um dos indicadores que a gente vai ter para fortalecer nossa profissão. Então, assim, é uma coisa muito boa mesmo, é um momento muito feliz e um ganho novo de ampliação da nossa área de atuação. Então, assim, um momento realmente muito especial. E tem muitos novatos aí de primeiro período, né? Quero parabenizar também, foi muito legal de ver isso. E, assim, vocês vão ter uma oportunidade de ver uma coisa muito preciosa. E eu acho raro que vocês venham ver, assim, num outro contexto, né? Uma coisa muito boa. Parabéns, professor. Boa noite a todos. Eu queria agradecer também ao professor Evaldo, que só vem abrilhantar mais uma vez o nosso evento, que é de 50 anos, que é uma história de luta muito grande. E assim, como sou jovem, né, eu vim para renovar um pouco a história do sindicato também. A gente está batalhando aí pela área hospitalar. Quem me conhece, eu sou do particular, estou na correria, mas a gente está sempre lutando pela hospitalar, desculpa. E eu queria só deixar o recado aos alunos também, que é uma palestra super importante de empreendedorismo, até por conta da nossa situação atual que o Brasil está passando, a gente tem que desenvolver isso. E só tenho a acrescentar para vocês também essa palestra. Obrigado a todos. Eu não podia deixar passar a oportunidade de convidar todos para o ato que a gente está fazendo sábado agora, no dia 19. Assim, é uma mobilização nacional, todos os estados estão fazendo. O início da campanha vai ser nesse dia 19. É um ato, o nome é Farmacêuticos em Ação, e os estudantes estão convidados também para participar. Vai ser lá no segundo Jardim de Boa Viagem, a partir das 9 horas. A gente tem uma programação que vai ter palco, vai ter zumba, vai ter banda, vai ter boneco de Olinda, vai ter a apresentação de artistas populares, panfletagem, orientando a população sobre as arboviroses, a prevenção, uso de repelente, né? Então, assim, a campanha do Federal vai ter um marco aqui em Recife, mas é o dia D que a gente chama, e vai estar sendo propagada nas redes, nas farmácias de bairro, nas faculdades. Vocês estudantes precisam se engajar nessa luta, né? Que é a luta nossa de farmacêutico como profissional de saúde. Então, estão todos convidados. Vamos ter camisas, viseira, algumas coisas, mas a recomendação é o seguinte: como a gente está, a expectativa é colocar mais de 500 pessoas. A gente fez 500, camisa 500 viseiras, então todo mundo de camisa branca, né? Jaleco não, camisa branca, bermudinha e vai. Quem conseguir pegar as camisas viseiras, a gente vai fazer a distribuição lá na hora. E vai estar lá na luta com a gente. E é assim, é um momento único da sociedade entender o farmacêutico como profissional de saúde que pode contribuir, né, com a saúde da população. Uma das primeiras portas de entrada é a farmácia. A gente vai estar lá tendo material educativo para orientar as pessoas. Agora passar para o doutor. Eu quero passar para o doutor Divaldo, sendo até como ele é professor da Universidade de Sergipe, em Aracaju, e tem PhD em farmácia clínica. Aí ele pode iniciar a fala dele já e complemento. Muito obrigada. Bom, então, boa noite. Boa noite. Desculpem o atraso. Eu queria, antes de iniciar, agradecer
a oportunidade de estar aqui num momento que é histórico para a profissão farmacêutica aqui no estado de Pernambuco. Esse sindicato ele tem muito a ver com a minha história quando eu era estudante do movimento estudantil. Quantas vezes nós viemos aqui para fazer ligação, tirar xerox, coisas que na época a gente não tinha nenhum apoio dentro da escola, da faculdade de farmácia, e o sindicato e o conselho que, né, coabitavam essa casa, eles nos recebiam sempre de portas abertas e contribuíram muito para a minha formação política, para a minha formação enquanto profissional. Então eu só tenho a agradecer. Então, quando Zezé e Marisa me convidaram, perguntaram quanto é que eu ia cobrar, eu disse nada, isso é o meu presente, né, em retribuição a tudo que eu recebi desse sindicato ao longo da minha vida estudantil, e eu estou muito orgulhoso de estar aqui hoje. Eu já fui vice-presidente também do sindicato dos farmacêuticos lá de Sergipe, e a gente sabe assim que o sindicato, de um modo geral, ele é normalmente uma entidade pouco vista, né, que está recheada de pessoas que são abnegados, que normalmente lutam pela classe toda e nunca tem o reconhecimento da classe. Então eu acho que mais do que nunca está aqui num momento em que a gente fecha um ciclo, né, de 50 anos desse sindicato. A gente tem que dar parabéns a todos aqueles que tiraram um pedaço importante da vida deles para lutar pela nossa classe, tá? Queria agradecer ao conselho também, que sempre nos recebe muito bem. E sem mais delongas, eu vou começar a falar de algo que, na minha opinião, tem que fazer, né, como o Rodrigo falou, parte também do sindicato, dos conselhos, dos sindicatos e conselhos de farmácia do Brasil. O farmacêutico é um profissional que ele olha pouco para si. Ele, quando olha para si, normalmente ele não vê algo que ele goste, então ele reclama muito do que ele vê. E muito disso está relacionado a fatores que eu acho que estão diretamente ligados à formação e à forma de enxergar as coisas. Porque, de um modo geral, a gente é muito pessimista, e num tempo como esse, que é um tempo de crise econômica, a gente tende a ser muito mais pessimista. E, na verdade, eu vou tentar trazer para vocês um olhar diferente para você mesmo, antes de tudo, para você tentar investigar dentro de si possibilidades de mudança, possibilidades de crescimento. Mais do que mudança, o importante é crescer. Então, para crescer, a gente tem que entender um pouco do contexto. Contexto esse que nem sempre está tão claro. Então, vamos lá. Para a gente começar, a gente vai falar sobre o mercado. Em tempos de crise, nada melhor do que eu entender o mercado em que a minha profissão está inserida. Depois que a gente entender um pouco desse mercado, a gente vai discutir um pouco sobre qualidades que são necessárias para eu enfrentar essa crise. E depois a gente vai falar de algo que eu acho fundamental. E aí eu acho fundamental e muito importante que o sindicato e o conselho estejam presentes pelo seguinte: eu vou falar de casos de sucesso. Pessoas que têm um diploma igual a todos nós nessa sala e que estão fazendo sucesso, né, sendo reconhecidos profissionalmente e muito bem remunerados, para que essas pessoas nos estimulem a convidá-las para vir para cá falar do sucesso delas. Eu acho que o conselho e o sindicato tem que trazer pessoas que nos inspirem, que nos tragam um ar mais oxigenado, que a gente respire fundo e sinta o quanto aquilo pode ser positivo na nossa vida e fazer com que a gente reconstrua determinadas coisas, porque o que todo mundo quer nessa sala é ser feliz, né? Então, para ser feliz, é importante que a gente olhe sempre para frente, com a cabeça erguida e almejando sempre algo melhor. Então eu vou falar de pessoas que fizeram isso,
que são farmacêuticos iguais a nós e que estão vendo um mundo diferente do nosso. Bom, então, como eu disse, eu ia começar a falar sobre mercado. E aí a gente liga a televisão, liga o rádio, liga o computador e se depara sempre com um cenário muito obscuro. Demissões, empresas fechando, né, crise econômica, inflação. Bom, tudo isso está acontecendo, indiscutivelmente. Porém, contudo, todavia, entretanto, no mercado farmacêutico, a história está acontecendo um pouco diferente. Vamos lá. No caso das farmácias, por exemplo, o crescimento estimado para o mercado do varejo farmacêutico até o ano de 2018 vai na ordem de um crescimento de 2 dígitos, especialmente nas redes de farmácia. As grandes redes, elas estão em fase de expansão e não de retração, como a maioria dos serviços que nós conhecemos. No caso das redes de supermercado, elas estão relativamente num estágio positivo, nem cresce nem decresce, e as farmácias independentes, aquela farmacinha de bairro do seu Zé, essa sim, essa está mal das pernas. E a tendência é que ela vai ficar muito pior. Então, esse fator, ele é importante para a gente começar a entender empregabilidade. E a gente entender quais são as lacunas de mercado para a gente começar a trabalhar. Bom, se eu estou falando de mercado, é importante que eu fale que o principal, a mola propulsora daquelas farmácias é medicamentos. O produto principal é medicamento e o mercado de medicamentos, como eu disse, cresce na ordem de 2 dígitos até 2018. No caso das vacinas, há uma tendência de crescimento do uso de vacinas, né? Então a gente está, por exemplo, se deparando com a epidemia esta que não tem uma vacina ainda, mas provavelmente terá em muito pouco tempo, porque existe uma necessidade eminente de se criar proteção para as pessoas. E a tendência natural, a partir da Lei 13021, é que as vacinas passem a ser utilizadas e vendidas em farmácia. Né? Então, não sei se todo mundo sabe, com a aprovação da Lei 13021, ano passado, se chegou à conclusão que praticamente 100% das clínicas de vacinas no Brasil são irregulares. Porque vacina tem que ser vendida em local onde tem farmacêutico. Então, se na clínica de vacina não tem um responsável técnico ou ela não é de farmacêutico, ela não deveria existir nem funcionar. Certo? Vacina está dentro da premissa do bojo de medicamento. Do mesmo modo, o crescimento de cosméticos e higiene pessoal também está crescendo, certo? Então, deram para uma classe média e para uma classe mais pobre a oportunidade de usar desodorante, pasta de dente, sabonete, shampoo e etc. E as pessoas se acostumaram, porque normalmente a gente se acostuma com o que é bom, certo? Então, há uma tendência natural até 2018 de crescimento no mercado de higiene pessoal e cosméticos. Então, tudo que envolve a drogaria propriamente dita, cosméticos, medicamentos e até vacinas, que é algo novo, tudo isso está crescendo. Consequentemente, as possibilidades de crescimento elas estão aumentando significativamente ao longo do tempo. Um detalhe muito importante, na verdade um mito, que eu vou tentar desfazer nesse momento. Quando eu era estudante, né, nesse estado, e a gente brigava pelo farmacêutico na farmácia, que a gente ainda brigava para ele estar presente. Né? Então a gente queria que o farmacêutico estivesse presente. Um certo farmacêutico, que é dono de uma rede de farmácia aqui em Recife, não queria que esse farmacêutico ficasse na farmácia. Então havia um enfrentamento muito forte nessa época, e eram os a favor e os contra determinado candidato ao conselho, né, aqui esse conselho, para poder justamente
vir para aqui para dentro para contrapor a nossa presença dentro da farmácia. Então, conflito de interesse 100%. Bom, mas se eu olho, e qual era o grande argumento dos nossos colegas? O grande argumento era: farmacêutico na farmácia atrapalha a venda. Farmacêutico na farmácia atrapalha o negócio farmácia. Bom, esse gráfico, que é um gráfico do IMS, que é um instituto internacional relacionado à venda de medicamentos no mundo, ele mostra que, na verdade, o mercado farmacêutico mundial, ele é um mercado que ele não está equitativamente distribuído. Estados Unidos e Canadá, por exemplo, consomem 38% dos medicamentos do mundo, Europa 24% e a América Latina só 8%, sendo que o Brasil é quem consome mais. Então, no Brasil, a gente tem uma demanda reprimida ainda muito alta. Temos 40% da população que não usa nenhum medicamento diariamente. 40% da população. Antes do advento dos genéricos, eram só 23% que usavam. Então, houve um crescimento no uso de medicamentos nos últimos anos, porém, quase metade da nossa população não usa absolutamente nada, nem dado pelo SUS. Bom, e aí quando é que o mito se desfaz? O mito se desfaz quando eu mostro esse dado. Dos 10 países que vendem mais medicamentos no planeta, somente 2 não tem farmacêutico na farmácia a tempo integral: Brasil e China. Estados Unidos e Europa, de um modo geral, nunca tem um farmacêutico só na farmácia, tem mais de um. E esses farmacêuticos substancialmente estão lá não para vender, estão para orientar. Tá? E nem por isso se deixa de vender medicamento nesses países. Pelo contrário, nesse país se vende infinitamente mais medicamento do que aqui no Brasil. Então, isso é um mito que a gente tem que desfazer, porque isso é muito conturbado. O Brasil está em 6º lugar no mercado farmacêutico mundial, né? Se vende muito, mas muito menos do que se poderia. Ele tem o 7º maior mercado de produtos para a saúde do planeta. Gaze, esparadrapo e etc, etc, etc. A gente também é um dos países que mais consome esse tipo de produto. A gente tem mais de 245 mil estabelecimentos de saúde, sendo 6.200 hospitais. E é importante destacar o seguinte, que a indústria da saúde no Brasil está em crescimento. Então, o país está em crise, mas a saúde não. A saúde não está em crise. Tá? O número de empregos tem crescido. Estima-se que a gente tem em torno de quase 3 milhões de pessoas que trabalham no setor saúde no Brasil. É muito menos do que a gente precisa. Então também existe uma demanda reprimida para emprego na área da saúde muito alta. E é importante destacar o seguinte: quando eu vejo desemprego, eu faço uma avaliação do desemprego, dentre as categorias onde tem menos desemprego, a saúde é a 2ª colocada. Certo? Então, enquanto as outras áreas de bens e serviços, áreas industriais, elas têm operações mais caras e com isso há uma demanda de redução de consumo e por isso há um aumento do desemprego, na área da saúde a necessidade é de contratação de gente. Está faltando gente em todo canto. Certo? E aí, os dados são muito importantes, por quê? Porque além do setor público, o setor privado está em expansão. O setor privado está em expansão. E os planos de saúde tendem a crescer. Devido a toda essa problemática do SUS não conseguir sustentar, atender toda a demanda reprimida que tem no país. Só que tem um fato novo que tem que ser mostrado para vocês aqui. É o advento da multinacional do Brasil. Vocês me perdoem, porque mudou o computador, mudou o tamanho das fontes, ficou tudo cheio. Mas vejam só. As maiores redes de farmácia, a maior rede de hospitais no Brasil
começou a ser construída em 2011. A rede Copadó do Rio de Janeiro se uniu a São Luís de São Paulo, já venderam, e com isso eles tiveram esse conglomerado de hospitais distribuídos no país, eles tiveram um crescimento de 53% só no ano de 2014. A gente está falando de crise, e eles cresceram 53%. E daí, quando eles cresceram 56%, eles venderam 8% ao Grupo Carlyle dos Estados Unidos, no valor de 1,75 bilhões. Hoje a rede já custa em torno de 20 bilhões de reais. Certo? Com o advento e a entrada, né, a partir de 2013, né, até 2013 não era permitido que multinacionais entrassem no setor saúde, que fique muito claro. Então isso foi aprovado em 2013 e a partir daí começou a ter uma abertura do mercado. E com essa abertura do mercado, a rede DOR, ela vai ser, sem dúvida alguma, a maior rede do Brasil, com uma influência eminentemente internacional. Qual o grande fator da influência internacional? Melhora da qualidade, maior lucratividade. Certo? E com isso, eu tenho mais um indício de empregabilidade. Eu tenho uma área que está carente de recursos humanos e que vai investir nos próximos anos em qualidade. Então eu não preciso de qualquer pessoa. Eu preciso de alguém que tenha qualidades que atendam padrões internacionais. Segundo fato importante, o Grupo Fleury. O Grupo Fleury é o maior grupo de laboratórios de análises clínicas do Brasil. Os exames mais caros do Brasil, normalmente eles são feitos no Hermes Pardini, em Belo Horizonte, ou no Fleury, em São Paulo. E praticamente todos os exames caros do Brasil acabam sendo mandados por Fleury em São Paulo, porque ele consegue fazer por causa da demanda, que é muito alta. Certo? Se a gente fosse montar laboratórios como o LACENS nos estados para fazer só esses exames, eles não teriam rentabilidade suficiente e, obviamente, a gente ia oferecer uma coisa que a gente não ia conseguir fazer. Então, é muito mais barato a gente mandar para o Fleury. Pois bem, o Fleury também não é mais 100% nacional. Só em 2015 ele teve 24% de lucro. E aí, quando ele tem lucro, ele passa a ser visado pela multinacional e 13% deles foi comprado por um grupo internacional que é o Advent International. Beleza. Então eu tenho agora os hospitais, que não são mais todos brasileiros, eu não tenho os laboratórios, que são todos brasileiros, e aí a gente vai para um setor que aparentemente era um setor, entre aspas, resolvido. A drogaria no Brasil, todo mundo sabe, é um comércio. Será? Aí você pega a bandeira do sindicato, 1980, aprovar uma política nacional do medicamento. 1980, conseguiu aprovar em 1998. Bandeira dos sindicatos, em 1976, aprovar uma lei de genéricos. Foi aprovada em 1998. Poxa, tudo aconteceu em 1998. Vou lhes garantir uma coisa, não foi por acaso. É porque a gente já estava se preparando. Nós temos um mercado muito convidativo, com 40% que ainda não consome, sendo que só com 60% consumindo a gente já é o sexto maior do mundo. Imagine se 100% consumir. Então a gente passa a ser muito bem visto do lado de fora das nossas fronteiras. Todo mundo vai querer entrar aqui dentro para trabalhar em cima da lucratividade que a gente pode dar para eles. Certo? A partir de 98, nós conseguimos a aprovação de diversas políticas, de várias normatizações, e culminou com a aprovação de uma lei, ano passado, que é a 13021, que diz que a farmácia é um estabelecimento de saúde. Ora, se os líderes farmacêuticos da minha época de estudante diziam que o farmacêutico atrapalhava a venda, eles detinham um poder econômico. Eles são muito mais ricos que todo mundo aqui junto somado. Como é que esse pessoal, de repente, começa a achar que a farmácia pode ter farmacêutico dentro, que pode ter serviço dentro,
Então, a gente tem, obviamente, todo o nosso suor, sangue e lágrimas, certo? Mas também tem a boa vontade e o interesse do outro lado, que começa a olhar para o serviço de outra maneira. Então, as coisas não acontecem por acaso, nem por engano, certo? A gente pode se enganar, esse povo que ganha dinheiro não. Bom, e o farmacêutico? Eu falei do mercado, mas e o farmacêutico nesse contexto? Bom, as 31 maiores redes de farmácia do Brasil, em 2014, encomendaram uma pesquisa ao IBOP para avaliar como seria o mercado farmacêutico a partir de 2018. Vejam, eles estão crescendo e já tinha previsão de crescimento até 2018. Eles já estão preocupados com depois de 2018. Porque eles não podem parar de ganhar dinheiro, eles têm que continuar ganhando. Então, nessa previsão, se fez um estudo sobre quem é que o paciente procura quando precisa de uma orientação sobre saúde. E em terceiro lugar, ficou o farmacêutico na farmácia. Então, isso é um dado muito importante. Eu fiquei muito impressionado quando eu vi a primeira vez, porque há 20 anos atrás, quando eu era estudante, a gente falava isso e era tido como um lunático, né? Esse cara não pode ser normal, porque isso nunca vai acontecer, tá? Bom, dados da revista Época sobre as profissões do futuro, revista de 2008, dos 5 analistas de carreira que foram entrevistados, 3 citam a farmácia como uma profissão do futuro, em 2008. O que eu lhes digo é o seguinte: o futuro é agora. O futuro é agora. Entendeu? Então, quem tiver olho para enxergar, vai saber de que futuro a gente está falando, e a gente vai começar a mostrar isso a partir de dados como esse. É feito um estudo do IPOG, e eles observam que a valorização do farmacêutico, ela começa a aumentar. O primeiro indicador de valorização é reconhecimento. A pessoa dizer assim: eu sei que o farmacêutico existe. É a gente ligar a televisão e alguém dá uma entrevista embaixo a legenda farmacêutico. A gente não via isso não. Isso não existia. Isso, para quem é mais novo, pode achar normal, mas isso aí é fruto de uma conquista, de muito esforço, de muito trabalho para se chegar numa situação como essa. E aí, a gente pega um dado mais recente, 2013, revista Exame, quais são as 48 carreiras em maior ascensão no Brasil. Em 15º lugar está novamente citada a farmácia. Então, a gente vem numa onda de ascensão muito alta. Ascensão essa que pode ser refletida também nos ganhos salariais. Quando eu era estudante, 20 anos atrás, o que é que se falava? Que o farmacêutico estava conquistando uma grande coisa. O piso ia ser igual a um salário mínimo. Um salário mínimo. Né? A gente fazia mestrado porque a bolsa de mestrado era mais do que o dobro do salário de um farmacêutico. E hoje eu tenho dificuldade de tirar um farmacêutico do mercado para fazer mestrado, porque a bolsa não acompanhou o crescimento do salário do profissional. Isso é tácito, certo? É só fazer a comparação com esse indexador. O indexador é uma bolsa de pós-graduação, certo? Então, beleza. O salário do farmacêutico, ele vem crescendo, acompanhando de alguma maneira o aumento da venda de medicamentos. Eles estão crescendo de maneira paralela, certo? Porém, né, é uma discussão da própria FENAFAR, é uma discussão do próprio sindicato quando vai com a convenção coletiva. O que a gente ganha ainda não é o que a gente quer ganhar. E isso é uma visão do sindicato. O profissional, por sua vez, muitas vezes ganha muito menos do que ele deveria ganhar. E uma parcela significativa da categoria se vende, com todo respeito, por um
preço muito barato e, ao se vender de maneira desrespeitosa, ele prejudica todo o resto da categoria. O bom profissional, ele é nitidamente prejudicado pelo profissional que não se compromete, né? E nós somos extremamente coniventes com isso, de um modo geral. A gente é amigo de muitas pessoas que nos prejudicam diariamente, né? Eu vejo na universidade vários ex-alunos que terminaram farmácia estão fazendo medicina. Ótimo, não tem nenhum problema. Que bom, se ele se descobriu em outra profissão, que ele se dê bem na outra profissão. O problema é que ele assina a farmácia 6 anos, enquanto faz medicina. E o colega dá palmadinha nas costas. Eu não admito. Eu não admito, porque eu não entendo como é que o conselho de farmácia lá de Sergipe vê, sabe, porque lá a comunidade é muito pequena, muito restrita, quase todo mundo se conhece, né? E de repente você vê uma coisa dessas acontecendo e se a gente está aumentando, está ganhando mais, a gente poderia estar ganhando infinitamente mais, né? Então isso é um fator que está arraigado na nossa cultura farmacêutica. A gente deixa, né, muda aqui um pouquinho, muda aqui, acolá um pouquinho, mas muda mais por causa do mercado do que propriamente por conta da consciência do farmacêutico. Me perdoem a sinceridade, eu sou muito sincero, por isso que muita gente não gosta de mim. Bom, então a pergunta é, diante desse conceito, desse contexto, nós estamos sendo valorizados? A gente é empregável? E a gente vai começar a falar de empregabilidade. E diante desse contexto de crescimento da área, o que é que nos impede de empreender? Que é uma coisa que, de um modo geral, não passa pela nossa cabeça. É diferente. Vamos comparar de novo. Eu pego um estudante de odontologia, ele entra hoje na faculdade. Mercado de odontologia no Brasil, extremamente saturado. Oportunidades de emprego em odontologia, norte e algumas regiões do centro-oeste do Brasil. O resto já está muito saturado. Mas toda e qualquer pessoa que faz odonto, ao entrar no curso, já sonha em ter essa consultora. E o farmacêutico? Ele sonha com o quê quando entra na faculdade? Né? Então, é muito importante ligar uma coisa a outra, porque o sonho é algo que é uma parte da nossa vida. A gente tem que sonhar para depois realizar. Normalmente ninguém realiza sem sonhar antes, a não ser que seja uma coisa mecânica. E sendo mecânica, não precisa ser um ser humano para fazer. Hoje um ser humano faz, mas amanhã inventa uma máquina e você se torna desnecessário. Então eu tenho que ter a cabeça e o olhar para isso. Importante destacar, nós estamos vivendo uma crise que não é brasileira. Os meios de comunicação, com todo respeito, querem que a gente acredite que é. Mas não é. Eu posso dizer porque em 2009, 10, 11 e 12 eu tive a oportunidade de ir para a Europa. E era um saco, porque todo mundo só falava em crise, todo mundo só falava em desemprego, todo mundo falava. E olhem só, a crise, por exemplo, na Espanha, tem 25% de desemprego, 25%. 70% dessas pessoas desempregadas são jovens. Na classe farmacêutica, por exemplo, em Portugal, que é um dos países que quebrou primeiro no mundo, Portugal, Irlanda, Grécia. Portugal, doutora Paula Iglesias, que é amiga nossa, veio para um congresso aqui, levei ela lá para Aracaju, o sindicato levou, e ela deu uma palestra sobre empregabilidade na Europa, e uma das coisas que ela falou foi que em Portugal, dos 7.000 farmacêuticos, lá tem 7.000, 4.000 foram demitidos no primeiro ano de crise. O que foi maravilhoso.
o que foi maravilhoso. Por quê? Porque todo mundo trabalhava na farmácia de alguém. De um modo geral, eles são muito estudiosos. De um modo geral, é obrigatório na Europa que você, todo ano, para renovar a sua licença para trabalho, você tem que fazer um número X de cursos, obrigatoriamente. Não é fazer como a gente faz, pagar todo ano a anuidade, pronto. Se você não se capacitar ao longo do ano, não tiver cumprido aqueles créditos, você não pode trabalhar no ano seguinte. Então eu lhe obrigo a se atualizar. Ótimo. Então eles eram extremamente atualizados, mas eles estavam vivendo na mesmice. Muito obrigado. Eles estavam vivendo na mesmice. Não tinha nenhuma inovação. Para ela, qual foi a grande vantagem? Ela disse, ó, a partir de agora, Divaldo, eu já dei curso para quadros do país inteiro. Porque lá é muito pequeno, né? Então dá para você dar curso para quase o país inteiro mesmo. E ela disse, ó, e no outro dia o cara estava na farmácia fazendo a mesma coisa. A gente estava ensinando ele a fazer atendimento domiciliar, a fazer cuidado farmacêutico, a fazer... E ele simplesmente não fazia nada daquilo. Por quê? Porque ele ganhava bem fazendo mais do mesmo. Quando ele é demitido, ele tem que se reinventar. A crise, ela dá essa oportunidade. É a oportunidade de, se você está na sua zona de conforto, você é tirado da zona de conforto e ou você se reinventa para sobreviver ou então você está lascado. Simples assim, né? Então, eles tiveram essa oportunidade. Então, a lógica da crise que assusta as pessoas é: vai ter um lugar para mim, o lugar que eu estou vai permanecer sendo meu, e se piorar, então eu vivo uma vida de muitas incertezas, principalmente quem está no mercado privado, né? E eu digo até no público, por exemplo, meus alunos de doutorado, esses meninos terminam a graduação e ao invés de entrar no mercado vão fazer mestrado e depois vão fazer doutorado. Durante os 6 anos que eles estão fazendo esse investimento, que é um investimento, né, na minha opinião, o melhor investimento que você está investindo em você, e o produto é todo seu, não é de mais ninguém. O colega dele se formou junto com ele, já deu entrada no apartamento, está pagando um apartamento, inventou de casar, e assim vai. E ele acha que está perdendo. E aí muitos deles ainda ficam assustados com o que vai acontecer quando acabar o doutorado. Será que vai ter um concurso para mim? E na crise? Né? Então, a incerteza é muito grande. Mas a gente supera a incerteza a partir de possibilidades como essas aqui. Eu fiz questão de trazer manchetes de diversos veículos de comunicação, inclusive o Diário de Pernambuco, que tem milhões de palestras ao vivo na internet, em todo canto, como vencer na crise. Muitas são muito boas. E eu acho que vale a pena, quando eu estou nervoso, procurar alguma coisa dessa. Eu acho que é uma autoajuda que funciona. Certo? Porque ele dá um pingo de esperança no meio de um mar de escuridão. Porque é isso. Se você ligar a televisão e o rádio, eu mesmo já estou fazendo uma terapia comigo. Não ligo mais o rádio e a televisão porque não tem condição mais. Tá difícil. Tá difícil. Qualquer dia o cara se mata. E por que foi? Não foi o William Bonner, a culpa foi de William Vac. Foi alguém, um desses que te matou e você nem viu. Bom, então vamos entender de uma maneira mais concreta o que é empreendedorismo, qual a aplicação dele dentro dessa realidade, e vamos entender o que é empregabilidade para também ver a aplicação dele dentro dessa realidade. Então a ideia do empreendedorismo é criar algo novo, iniciar aquilo de uma maneira mais concreta e ver possibilidades de ganho. Resumidamente é isso. Empreender, por exemplo, é o que eu fiz. Eu estava aqui, com certeza, pelo mercado que a gente tinha, por eu ser uma pessoa que eu era um estudante conhecido, graças a Deus, assim, nunca faltou oportunidade para mim em Recife, nunca. Nunca faltou oportunidade para mim em Recife. Mas a melhor oportunidade que eu tinha em Recife era menos de 1/3 do que a oportunidade que criaram para mim em Aracaju apareceu. Então é importante que a gente veja isso. Tem oportunidade por todo canto.
Se eu olho só para um lugar, eu só vou enxergar aquele pequenininho, aquele pouquinho. Quando eu abro meu olho, as oportunidades surgem. Então, eu quis investir, eu quero investir na minha formação. E eu fui fazer mestrado, para ganhar um terço do que eu ganhava no Exército. Terminei o mestrado e não tinha nenhum lugar que pagasse tão bem aqui. Nem em Alagoas, que eu mandei meu currículo para Alagoas também. Porque eu sabia que eu queria ir para um lugar onde eu fosse reconhecido. Eu não queria estar, sabe? E aí em Sergipe, meu primeiro emprego lá já era para ganhar 3 vezes e meia o que eu ganhava aqui. 3 vezes e meia, na mesma hora eu fiz a mala e fui. E aí muda tudo. Isso é um empreendedor, isso é empreender. Muda tudo, porque aqui eu era júnior. Ninguém me chamava de Divaldo. Nem minha mãe me chama de Divaldo, nem meu pai, nem meus irmãos, minhas tias. Ninguém nunca me chamou de Divaldo. Então lá eu tive que virar. Eu tive que virar Divaldo. Era muito estranho, porque as pessoas falavam comigo na rua, eu não sabia que era eu. Sem brincadeira. Eu nunca fui chamado por Divaldo por ninguém. Nem a minha mãe, quando ficava com raiva, dizia assim, Divaldo Júnior, era eu. Mas Divaldo é meu pai. Entendeu? Então até isso muda. Muda essa questão de ser uma cultura diferente, é uma cultura muito diferente da nossa. É perto, mas é diferente. Bem diferente. Então, isso também é empreender. Isso, eu fico aqui em São Paulo, ou eu vou para Aracaju, ou eu vou para Recife, porque eu conheço 3 lugares, não conheço mais um. Então, meu nível de empregabilidade aumentou, minhas oportunidades aumentaram. É diferente de um lugar ou de alguém que está restrito a um determinado território. Esse território ele pode lhe ser suficiente, mas sempre é insuficiente para tudo que você pode alcançar, se você quiser. É muito importante destacar isso, que é uma questão de livre-arbítrio. Por isso que nem todo mundo é empreendedor. Mas eu acho que, me perdoem assim, emitir essa opinião, mas que o farmacêutico ele deveria ser mais estimulado a ser empreendedor. Se as universidades não nos estimulam, que as instituições nos estimulem. E ser empreendedor, volto a repetir, não necessariamente é querer que todo mundo aqui nessa sala abra um negócio. Mas se a gente começar a montar outras coisas, se enxergar grande, a gente vai ser do tamanho que a gente se enxerga. E hoje o farmacêutico se enxerga muito pequeno. Pense numa criatura que tem pena dele mesmo. É triste, de um modo geral. Você vai para o banco, aí encontra a criatura, ô fulaninho, tudo bem? Ô professor, tá tudo tão difícil, o dinheiro não dá, e não sei o que, não sei o que. Agora, é a mesma criatura que eu arrumei um emprego bom para ele, ele não quis. Aí tu pergunta assim, por que ele não quis? Porque não era empreendedor. Porque às vezes não é nem tão diferente do que ele está fazendo, mas como é em outro lugar, ele já não quer. Pense no medo. Aí tu olha para o dentista, coitado do dentista. A criatura que é dentista, pensa numa criatura que sofre. Por quê? O mercado está saturado. Entendeu? Aí ele passa no vestibular, ele já tem que gastar um monte de dinheiro com material na graduação. E quando ele se forma, o mercado já está um comendo o outro. E ele tem que estudar aqui só. Ele tem que gastar muito dinheiro para fazer uma coisa que ninguém faz, para poder começar a ser competitivo. E eles vão continuar gastando a vida toda. Pensa numa criatura que gasta dinheiro, dentista. É igual administrador de empresa. Você deve conhecer um administrador de empresa. Alguém aqui deve conhecer um administrador. Você deve conhecer um que ganha pouco. E eu não sei se alguém conhece um que ganha muito. Só que os que ganham muito, eles ganham demais. Eles ganham muito mais do que a gente ganha. Mas é outra criatura que só vai ganhar mais se ele fizer muito investimento nele mesmo. Um exemplo prático. Meu irmão é administrador brasileiro. Eu tive a oportunidade de assistir uma palestra com ele, onde ele disse o seguinte: se você quiser ser um bom pesquisador nos Estados Unidos, você tem que ter visão de negócio. Porque nos Estados Unidos ninguém faz pesquisa por amor. As pessoas fazem pesquisa para que aquilo vire algo prático e que gere dinheiro. Ponto. Então salvar a humanidade faz parte do jogo. Mas também dar dinheiro faz parte do jogo o cara ser pesquisador.
Então, o Nicoleles, ele conseguiu, por exemplo, criar esse exoesqueleto, que na abertura da nossa Copa, esse tetraplégico entrou e deu o pontapé inicial, né, durou alguns segundos, né, a Globo não mostrou, né, a Globo mostra um monte de coisa que não presta, mas né, uma inovação dessa aí. Bom, então, o que aqui Nicoleles diz? A empresa brasileira tem aversão à inovação. Tudo que a gente está usando aqui hoje e agora, praticamente 0% foi criado no Brasil, de tudo que a gente está usando. Do óculos, o relógio, o sapato, o cadastro do sapato, o botão, nada foi inventado no Brasil. E normalmente a empresa brasileira não gosta de inovar, ela não investe em inovação, ela prefere copiar. Bem como a gente prefere fazer uma coisa que todo mundo faz. A gente morre de medo de fazer uma coisa que ninguém faz. E o primeiro argumento é esse: ninguém faz, por que eu vou ter que fazer? Nicoleles disse que isso é culpa da formação. Ele disse assim: as faculdades no Brasil deveriam preparar para o mercado. As faculdades não deveriam preparar para o mercado, as faculdades deveriam preparar para criar novos mercados. Então o farmacêutico ele deveria estar atento para as necessidades que tem da sociedade e propor algo que seja diferente. E aí, quando a gente fala disso, a gente tem que falar da história da nossa profissão. Aí tem 3 farmacêuticos empreendedores. Caleb Brabham, que criou a Pepsi Cola, um xarope digestivo à base de pepsina. John S. Pemberton, que criou a Coca-Cola, um xarope digestivo e estimulante à base de cocaína e noz cola. A Coca-Cola, vale ressaltar, é a marca mais conhecida no planeta. O PIB da Coca-Cola é maior do que a maioria dos países do planeta. Então é uma empresa privada que tem um PIB maior do que os países. E o Nestlé, que ele fez uma caridade. Um amigo tinha um filho com intolerância à lactose e ele, dentro do laboratório da sua farmácia, criou a farinha láctea que a gente conhece. Então, esses são farmacêuticos empreendedores, pessoas que inventaram a partir de necessidades que eles viram no mercado. E aqui é a história do nosso país. A gente também tinha empreendedores no início do século passado. O Dr. Cândido Fontoura, dono do laboratório catarinense, considerado um dos maiores pesquisadores da história do Brasil. O Dr. José Moura Brasil, que era farmacêutico e depois se tornou oftalmologista, que criou um colírio que é usado e tem o seu nome de batismo. A Água Rabelo, que é aqui de João Pessoa, do Dr. Antônio Rabelo, né? Então, isso aqui são produtos de empreendedores farmacêuticos do início do século passado. Quando o farmacêutico inovava e criava, inclusive ele batizava com o nome dele. Então aí são 3 produtos que são eternos, né? E que vão morrer com o nome dos seus donos, dos seus inventores. Bom, isso aí é importante para a gente avaliar, para a gente falar de um segundo conceito, que é a empregabilidade. O que é empregabilidade? É tudo que eu preciso saber, todas as habilidades que eu tenho que ter e toda a atitude necessária para que eu faça algo novo e diferente, para que isso gere um diferencial no mercado, certo? Então, a partir do momento, eu não sou mais um, eu sou o um, certo? E aí, qual é a melhor área da indústria de medicamento? Aspecto regulatório, indiscutivelmente. É você fazer dossiê da produção do medicamento. É a parte chata, que normalmente ninguém quer, mas é a que paga infinitamente melhor. Em São Paulo, o que dá dinheiro é trabalhar com aspecto regulatório. Indiscutivelmente, não é ficar na linha de produção, certo? Então, o que acontece? Aquele farmacêutico que faz farmácia e direito, que em São Paulo está ficando normal, o cara faz farmácia e direito. Ele faz farmácia e direito para competir no mercado de assunto regulatório, porque é um mercado cada vez mais concorrido. É um mercado que exige, para que você tenha empregabilidade, que você saiba inglês. Tá? Bom,
O LAFEP é outra empresa pernambucana, é uma empresa inovadora, é uma empresa que nos anos de 2000 construiu um conjunto de possibilidades de produção de novos medicamentos, trouxe uma novidade para dentro do mercado, trouxe uma novidade, inclusive, para a própria quebra de braço do governo brasileiro com as multinacionais, né? Só que o que acontece? Recife tem uma característica de formar pessoas em tecnologia farmacêutica. É o viés da Universidade Federal de Pernambuco, certo? E isso é verdadeiro, é legítimo, certo? Mas o que acontece? A gente não forma o farmacêutico pernambucano bem nessa área para ele ir embora. E aí isso gera, na minha opinião, me perdoem a sinceridade de novo, um problema gravíssimo. O que é? Que uma universidade no Brasil, em Recife, forme para tecnologia, eu acho isso totalmente legítimo. Não tem problema algum. O problema é que, como ela forma todo mundo para tecnologia dentro dela, com mestrado e doutorado, essas pessoas vão entrar nas outras instituições e vão formar farmacêuticos com característica de tecnologia farmacêutica. E aí a gente não tem em Recife nenhuma escola que forme para o SUS, que é um dos maiores mercados de trabalho do farmacêutico no Brasil hoje. Não tem essa característica no estado de Pernambuco. Em nenhuma entrevista ele deixa de dizer que é farmacêutico. Nenhuma. Em todas ele diz que é farmacêutico. Esse cara ele teve uma visão muito diferenciada. Quando todo mundo estava saindo da farmácia, que era quase uma doença contagiosa, para virar sinacêutico, né? Ele disse, eu vou ficar na farmácia de manipulação. Ele e a esposa, que é farmacêutica também. E aí ele começou a ver, porque era perto de um hotel, que ninguém queria mais comprar medicamento mesmo, estava fora de moda. Mas as pessoas tinham o hábito de comprar perfumaria, e ele começou a investir nisso. Teve uma grande sorte daqueles que empreendem. Silvio Santos comprou uma quantidade absurda de vidraria redonda, que ia ser uma novidade no Brasil. Silvio Santos teve que vender tudo para comprar o SBT, ele vendeu até as calças dele para comprar, para ter a diferença entre o sucesso e o fracasso. Então, para eu ter sucesso, eu preciso determinar prazos para realizar meus sonhos, calcular o risco. Isso é muito importante, porque também ninguém está dizendo assim, se jogue, né, do precipício sem um paraquedas, de forma alguma. Mas saber puxar a cordinha vai fazer toda a diferença, mas se jogue, não deixe de se jogar. Ajuda adequada, de antemão a gente já fez uma proposta para dar continuidade a esse curso para vocês, fazer um curso mais prolongado, onde a gente ensine a fazer serviços clínicos e a